Olá, 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 seja muito bem-vindo ao canal Um Convite. Este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem. Seja muito bem-vindo. Bom, antes de nós começarmos com a nossa lição, é importante aqui falar sobre um fato incontornável, um fato que nós estamos a viver, me refiro da guerra do Israel e Irã. Na verdade isso é triste, mortes, pessoas inocentes, cientistas, grandes fábricas, enfim, muita gente está a morrer nesta guerra, mas tudo isso está dito nas profecias e para aqueles que estudam a palavra de Deus, isso não é novidade. Além do mais, alguns podem pensar que isso é algo que começou este ano ou no século passado, mas isso é uma guerra que vem desde os séculos passados, desde os primórdios. Para quem estuda a Bíblia vai compreender isso, que a guerra no Oriente Médio, incluindo Israel e outros países arredores, já veio desde há muito tempo, desde que Jerusalém foi destruída até a sua reconstrução, até muito mais do que isso. Então isso é algo que vem desde as Escrituras, desde os tempos antigos. É um dos cumprimentos das profecias. Porém, vidas humanas estão a se perder. Nós aqui do Um Convite endereçamos no sentido das condolências aos nossos irmãos que estão a passar por essa situação e oramos para que Deus possa intervir nessa situação e que seja feita conforme a vontade dele e não a nossa vontade. Acima de tudo, que nossas vidas estejam guardadas e seguras nas mãos de Deus. Bom, agora nós vamos então para o estudo da nossa lição. Nós já estamos na reta final desse trimestre, estamos na lição número 12. A lição número 13 que nos avizinha é a última lição. Esta, porém, número 12, tem como tema precursores dos eventos finais. Esse é o tema da nossa lição. E o verso para memorizar se encontra em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia Sagrada diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, o que isso quer nos dizer? Que coisa é precursores? Precursores são aqueles que dão início. Precursores são arautos. Precursores são aqueles que anunciam a chegada de alguém ou a realização de um evento muito antes do evento se suceder. Então, o que são eventos finais? Eventos finais é um conjunto de acontecimentos que marcam a breve volta de Jesus para esse mundo e também que marcam o fim do mundo. Na Bíblia, quem são estes que anunciaram que o fim está próximo muito antes do fim ter chegado? Quem são? É o que nós vamos ver nessa nossa imagem. Agora vamos fazer uma breve descrição. Nós podemos ver aí um caminho que se divide em dois a um certo momento. E do lado esquerdo, mais para frente, nós podemos ver um caminho aparentemente calmo. E no final do caminho, nós podemos ver ali trovões descendo do céu, né? Na verdade, trovões são coisas que destroem, né? Nós podemos ver lá no fundo, aparentemente calmo. E do outro lado direito, nós podemos ver um caminho. Este caminho é indicado pela Bíblia. Temos aí a Bíblia aberta, indicando um caminho. Só que este caminho surge a partir de uma porta que está mesmo na tábua dos 10 mandamentos. Exatamente no quarto é onde tem essa porta, só que é uma porta enfornalhada, é uma porta de fogo.
E depois dessa porta de fogo, por detrás dos mandamentos, nós podemos ver aí um lindo amanhecer, calmo e sereno, muito áureo e bonito. Então, o que esta imagem nos traduz em relação à nossa lição número 12, que fala sobre precursores dos eventos finais? Esta imagem traduz-nos o que aconteceu na Babilônia. Ao lermos o livro de Daniel, capítulo 2, vamos perceber que aconteceu que o rei Nabucodonosor teve um sonho em que ele era a cabeça de ouro de uma estátua e era destruída. Porém, Nabucodonosor mandou fazer uma estátua completa de ouro, dizendo que ele não seria destruído. E todos deviam adorar aquela imagem ao som de alguns instrumentos musicais. Porém, houveram 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens não se curvaram diante da estátua. O que aconteceu quando eles não adoraram a estátua de ouro de rei Nabucodonosor? Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Esses homens são os precursores dos eventos finais, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles mostraram o que acontecerá no fim. No fim dos tempos, os cristãos serão perseguidos, até porque a perseguição começou mesmo com Jesus, por causa de ensinar a verdade e fazer aquilo que a Bíblia orienta. Porém, Jesus foi perseguido. Os cristãos também foram perseguidos. Pedro, inclusive, foi preso. Tiago foi decapitado por causa de pregar a mensagem. E no fim dos tempos, qual será o real motivo da perseguição dos cristãos? O real motivo da perseguição dos cristãos gira em torno da adoração. Como nós podemos ver em Daniel capítulo 2, Sadraque, Mesaque e Abednego negaram se curvar diante da estátua de ouro. Apocalipse capítulo 13 também fala-nos sobre este assunto. Diz que a besta fará com que aqueles que não adorem a sua imagem, estes sejam mortos. E no final dos tempos haverá uma perseguição, uma matança àqueles que adoram a Deus verdadeiramente. Mas qual será o ponto central? Qual será o foco desta grande perseguição ou desta matança? Será mesmo um assunto de adoração que está centralizado no sábado. Exatamente. Aos guardadores do sábado, eles vão enfrentar uma grande perseguição. Vão enfrentar uma grande perseguição. Por quê? Por que o sábado? Porque o sábado é um mandamento que nos chama a atenção a adorar a Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E em Apocalipse capítulo 14 nós entendemos que os 3 anjos anunciam a mensagem de que devem adorar aquele que fez os céus e a terra. E o mandamento do sábado é um dos mandamentos que nos diz que devemos adorar a Deus. Assim como na Bíblia não existe nenhum versículo que proíbe fazer curas no sábado, porque Jesus era condenado por isso, também na Bíblia não existe nenhum versículo que orienta a guarda do domingo. Mas hoje nós podemos ver que existem pessoas intolerantes quanto àqueles que guardam o sábado. Não estamos aqui para nos vangloriar ou para nos exaltar. Porém, Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas porém um espírito de moderação, de poder e amor. Hoje em dia ainda não se evidenciou de tal forma que haja questão de morte, mas num futuro muito breve essa perseguição vai acontecer, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como aconteceu com os cristãos primitivos. Queridos irmãos, guardar o sábado significa entrar na fornalha. Porém, depois da fornalha, depois da perseguição, depois do sofrimento, existirá um lindo amanhecer que nunca anoitecerá. E aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus serão eternos. Mas se nós nos desviarmos de seguir a palavra de Deus, o que vai acontecer é que aparentemente nós teremos uma vida calma e tranquila, um caminho sem problemas. Mas no final do caminho, nós seremos atrovejados pelos relâmpagos que vêm dos céus pela destruição. O domingo é a marca da besta. O sábado é o selo de Deus. O domingo é a marca da besta. Por quê? Porque
nos leva a uma adoração falsa, a uma adoração de tradição. Ao passo que o sábado nos leva a adorar o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Sim, é a marca da besta, mas ainda não está em vigor como uma lei, como um decreto dominical. Porque lá na Babilônia aconteceu que houve um decreto. No nosso mundo atual também haverá um decreto. Portanto, ainda não chegou o momento de dizer o fulano já tem a marca da besta porque vai no domingo, a irmã Maria, o irmão fulano, o irmão tal. Não. Ninguém ainda tem a marca da besta, porque ainda não chegou o momento. Porém, quando chegar o momento, aí sim o domingo se evidenciará de forma clara. Como eu dizia, isso não é um assunto de exaltação própria, mas é um assunto que a Bíblia nos apresenta. Queira você compreender a palavra de Deus e ser iluminado pelo Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar e que possa abençoar a todos aqueles que estudam a palavra de Deus. E até a próxima, se Deus então nos permitir. Tchau.